Bom, estamos aqui novamente fazendo para vocês uma palavra amiga. Aqui no canal 25 da NET, o canal 25 da NET, que é a TV Mar, da organização Arnon de Mello. Esse primeiro bloco vocês sabem que responde o e-mail. E vocês estão sempre sendo incentivados a mandar para mim isso que eu chamo de interagir com cada um de vocês que gostam desse programa. E aí nesse e-mail eu recebo a palavra não só do desespero, da dificuldade, de não saber lidar com isso, da curiosidade, da informação, como também do aprendizado, porque vocês também me ensinam. Porque nessa vida, cada um de nós temos que ensinar um ao outro, temos algo a aprender um com o outro. Se vocês passarem a perceber isso, vão entender o quanto somos importantes, cada um no nosso espaço, um para os outros. E é isso que eu venho incentivando a vocês, que tenham consciência da importância e da força que cada um de nós tem e carrega dentro de si. E aí eu escolhi esse e-mail e sempre que escolho tem a ver com a minha entrevistada e se eu fosse você, não perdia essa entrevista, essa grande conversa que eu vou ter aqui na verdade com a doutora Miriam Catunda. Ela psicóloga renomada, professora, que de repente um susto, uma doença e como lidar com ela. E quantos de vocês não estão passando por isso? E é exatamente esse o e-mail que eu escolhi para esse momento, onde a pessoa se deparou com um diagnóstico que para ela era ruim, era péssimo, parecia que dessa vez não valia a pena viver. E aí, depois do susto, não tem saída, vou ter que tratar. E aí a pergunta, como é que eu vou enfrentar isso? Não me sinto com forças, me sinto fragilizada, não sei o que fazer. E aí os caminhos, e foi assim que eu recebi o e-mail. O que é que a senhora me diria para me ajudar? As pessoas dizem, os médicos dizem, você precisa acreditar. Os padres me dizem, você tem que ter fé, você tem que ter força. Os amigos, mas eu não consigo achar essa força dentro de mim. Parece que a minha fé, aquela que eu achava que tinha, ela não estou conseguindo encontrar e eu não sei, já me disseram que eu tenho que fazer uma terapia e queria ouvir a sua opinião. No caso, ela pede a minha opinião porque diz sempre assistir o meu programa. E aí, quando falo para esta mulher, que é ainda jovem, com seus filhos ainda pequenos, se encontra numa situação de dificuldade, de uma doença que ela acha que pode ser curada ou não, ela entra num desespero, e agora o que será de mim, agora o que será dos meus filhos, e agora o que será da minha família? E aí eu pergunto, quando a dificuldade vem para cada um de nós, é inevitável que como ser humano a gente comece fazendo essas perguntas. Então eu acho que ela está nessa fase inicial, até porque é recente que ela descobriu, não é, que ela teve esse diagnóstico. Então é super natural, não vou dizer que ninguém não passe por essa etapa. Com mais intensidade, com menos intensidade, com mais frequência. Isso é a variante que eu percebo de pessoa para pessoa. Mas ela é completamente natural enquanto humana. Mas depois dessa pergunta, o que fazer, eu tenho que saber como fazer e por que está acontecendo comigo, que é para poder me fortalecer. Então, se eu não me fortalecer, eu vou continuar com o discurso de frágil, que isso tem sabotado a cura de muita gente, da desistência de muita gente. Então, o que eu diria para cada um de vocês, diante de um momento de dificuldade, onde eu não sei o que fazer, é que é um momento de parada, de reflexão e de rever os meus conceitos. E aí a gente vai para aqueles pilares da vida. Como é que está a minha saúde mental? Eu preciso me estruturar emocionalmente para que eu possa enfrentar essa situação nova na minha vida de que eu não sabia como lidar com ela, porque nunca aconteceu, eu não sei como lidar com ela. Então, vamos pensar nisso. Eu preciso, nesse momento, procurar alguém ou a nutricionista, a nutróloga, uma coisa que eu digo muito e que as pessoas não chamam atenção para isso, nem mesmo os médicos especialistas nas diversas doenças que são graves. De dizer, vai logo no seu endocrinologista para ver como anda seus hormônios, vai logo na sua nutricionista para você ver como é a sua alimentação e como será fortalecido o seu físico daqui por diante para você aguentar o que vem. Então, mente, por que eu disse a mente primeiro? Porque você não terá força de nada se não fizer essa estrutura emocional. Vai ter que fazer sim, e nessa hora é uma terapia inicialmente de apoio.
de poder fortalecer o seu emocional segurando junto a barra, sabe? Essa hora fica assim, você não está mais só. Você também tem um profissional que entende de comportamento humano, de estruturas emocionais e que está ao seu lado para caminhar com essa nova dificuldade. Depois que você vê essa parte mental e da física, você não pode esquecer um terceiro pilar, que ele é super importante e que sempre tenho trazido a vocês e não vou cansar de trazer esses pilares até que esteja no inconsciente coletivo de todas as pessoas que assistem o programa Palavra Amiga. Eu assisto o programa Palavra Amiga. Quais são os 3 pilares? Físico, mente e espiritual. E aí no meu espírito o que é que eu tenho que buscar? A fé. Porque eu preciso acreditar que eu serei vitoriosa naquilo que eu quero. E como é que eu vou acreditar de que eu vou ser vitoriosa se eu não tenho fé? Se fé é acreditar. Mas se eu não acredito que algo é superior a mim, como é que eu vou achar que eu, em todas as minhas limitações de ser humano, eu vou ser capaz de enfrentar grandes barreiras e dificuldades? Então eu preciso algo que me segure. Se estiver terminando em mim, eu esmoreço, eu não suporto. Então eu preciso ter algo maior que eu. E o que é isso se não for um Deus? Aquele Deus que para alguns possa se chamar Buda, que para outros possa se chamar Jeová, que para outros, mas que é o Deus criador do universo e que as pessoas acreditam que está aqui por uma força maior. Sem essa fé, fica difícil de você ter que se segurar nos momentos de mais fragilidade. É por isso que eu sempre digo assim, não deixa de ter o seu psicólogo, se não for suficiente, o seu psiquiatra com a medicação segurar todas as baixas de neurotransmissores e hormônios que vão acontecer por conta de algo que vem de fora para dentro. Então, quer dizer, nesse caso, reações reativas, porque vem de fora para dentro. E aí, se eu não sou suficiente com a palavra, que é essencial e não posso abrir mão, porque eu preciso ter um lugar para não ter medo nem de ser julgada, de chorar todas as minhas lágrimas, que alguém não me diga que seja forte apenas, mas que caminhe comigo, me mostrando como é ser forte, como é ficar forte diante da adversidade, porque nas facilidades é fácil para qualquer um. E aí, o seu líder espiritual, você precisa sim, além de buscar a Bíblia, da oração, do grupo, dos amigos, você precisa daquela pessoa que você confia e que você pode conversar com ela até nas suas fragilidades, que é o seu caso, que me mandou o e-mail, nas suas fragilidades emocionais. Poxa, eu não estou conseguindo ter fé. Aliás, eu estou decepcionada, foi assim que tinha escrito, com esse Deus que eu sempre acreditei e que de repente me deixa acontecer isso. E aí eu tive a oportunidade de interagir, eu perguntava, por que é que o seu Deus teria que ser mais poderoso e maior de que as diversas crianças, adolescentes, adultos e idosos que têm a mesma doença? Quem foi que disse que eu tenho que estar livre de qualquer problema que o outro pode passar e eu não? Que posição é essa que você quer estar para estar acima e superior de todos os seres humanos porque passam isso? Aí alguém diz assim, não, as pessoas passam por isso, aí os estudiosos dizem na área, porque guardaram emoções negativas e não expressaram. E aí tem pessoas que fazem anos de análise e mesmo assim tem essa doença. Aí tem pessoas que dizem assim, mas essa pessoa passou tanto sofrimento e ainda teve mais esse. Aí as pessoas dizem assim, parece que o universo conspira contra. Aí diz assim, mas por que essa pessoa tão de igreja, tão líder, vamos dizer assim, exemplo espiritual, e acontece isso com ela? E por que essa pessoa, mas essa merecia passar, porque é uma pessoa ruim. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que não tem idade, é que não tem escolha, e por isso que a gente, quando tem essas dificuldades, a gente não pode perguntar por que comigo, a gente tem que perguntar para quê. Porque deixam muitas perguntas e muitas dúvidas também, porque algumas a gente não vai conseguir responder. Mas se a gente disser para quê, aí a gente vai dizer, isso veio para mim para acontecer o que na minha vida? O que é que isso vai mudar de bom em ruim? E o meu olhar naquilo que é ruim para transformar em bom. E naquilo que é de pior, eu poder seguir em frente. Mesmo entendendo que aquilo ali é só para me fortalecer. Porque quem passa por dificuldades e coisas difíceis, e aí que está a pergunta para aquela respostinha, por que é que eu tinha uma vida tão organizadinha, era boa filha, boa mãe, boa esposa,
boa amiga, boa profissional e de repente eu tive que passar por isso. Será que é porque essas coisas foram tão boas na tua vida que aí Deus disse assim, vamos agora para o outro lado de tantas pessoas que sofreram tanto e que continuam sofrendo, porque não encontraram esse caminho do para que eu estou passando e o que é que eu faço para que isso seja olhado de forma diferente. Porque às vezes a gente não pode mudar o caminho, mas a gente pode mudar a caminhada, a forma como a gente vai caminhar por estes caminhos inevitáveis. Então, isso faz a diferença para que você possa, nesse momento, enfrentar com mais dificuldade ou menos, porque é inevitável, então a escolha vai estar sempre em suas mãos. Mas lembra que no seu caso, onde a dificuldade você já consegue visualizar que é fragilidade emocional, buscar ajuda profissional. E quando você ainda está dizendo que junto a essa fragilidade emocional, você está se sentindo frágil na sua espiritualidade, nessa sua fé que você disse será construída, onde antes e que você está achando que foi traída, então você precisa buscar alguém que lhe faça novamente acreditar, que faça resgatar essa fé, porque você vai precisar. E só assim você vai continuar essa caminhada do jeito que a gente quer, com passos firmes e vitoriosos. Até o próximo bloco com a nossa entrevistada. Até já.